A Mansão de Villisca, o mistério dos assassinatos do Machado, de 1912. O crime que abalou Villisca. Na tranquila cidade de Villisca, Iowa, em 1912, um crime brutal mudou para sempre a história da região. Na noite de 9 de junho, uma família de 8 pessoas foi assassinada de maneira cruel em sua própria casa. Josiah Moore, sua esposa Sarah, seus 4 filhos, Herman, 11 anos, Catherine, 10 anos, Boyd, 7 anos, e Paul, 5 anos, e 2 amigas da família, Lena, 12 anos, e Ina Stillinger, 8 anos, foram mortos a golpes de machado enquanto dormiam. O caso permanece um dos mistérios mais assustadores da história criminal americana, já que o assassino nunca foi identificado. A casa da família Moore, conhecida como a Mansão de Villisca, é hoje um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. No domingo, 9 de junho, a família Moore participou de um evento na igreja presbiteriana local, uma programação noturna para crianças. Após o evento, Josiah e Sarah levaram para casa as 2 amigas de sua filha Catherine, Lena e Ina Stillinger, para passarem a noite. A família chegou à casa por volta das 21h30. Enquanto todos dormiam, um assassino entrou na casa. Os investigadores acreditam que ele se escondeu no sótão antes de atacar. O machado usado no crime foi encontrado na casa e pertencia à própria família. Os corpos foram descobertos na manhã de 10 de junho, quando a vizinha Mary Peckham percebeu que a casa estava incomumente silenciosa. Ela chamou a polícia, e o que encontraram foi horrível. Todos mortos na cama, o assassino matou Josiah e Sarah primeiro, no quarto principal, com vários golpes violentos na cabeça. O machado foi usado com tanta força que deixou marcas no teto. Os filhos foram mortos em seus quartos da mesma maneira brutal. Lena e Ina foram mortas no quarto de hóspedes. Curiosamente, Lena parecia ter acordado durante o ataque, pois estava fora de posição na cama e tinha ferimentos defensivos nas mãos. Todas as cortinas da casa foram fechadas, e os espelhos foram cobertos com roupas ou panos. Um prato de comida e um pedaço de bacon foram encontrados ao lado do machado, sugerindo que o assassino permaneceu na casa por algum tempo após o crime. Pegadas sangrentas foram vistas saindo da casa, mas desapareceram na rua. O crime atraiu atenção nacional, e vários suspeitos foram investigados, mas ninguém foi condenado. Os principais suspeitos incluíam Reverendo George Kelly, um pregador itinerante com um histórico de problemas mentais. Ele confessou o crime, mas depois retirou sua confissão. Kelly participou do evento na igreja na noite do crime, o que levantou suspeitas. Frank F. Jones, um influente político local que tinha uma rivalidade comercial com Josiah Moore. Alguns acreditam que ele contratou um assassino para cometer o crime. William Mansfield, um homem com um histórico de crimes semelhantes em outras cidades. No entanto, nenhuma evidência concreta o ligava ao caso. A investigação foi prejudicada pela falta de tecnologia forense avançada na época. A Mansão de Villisca se tornou um destino para investigadores paranormais e curiosos devido aos relatos de atividades sobrenaturais, e muitos visitantes relatam ouvir risadas e vozes infantis nos quartos das crianças. Brinquedos deixados como parte das investigações frequentemente se movem sozinhos. Sons de passos e batidas são ouvidos, especialmente no sótão onde o assassino supostamente esperou. Algumas pessoas relatam sentir uma presença opressora, especialmente no quarto principal. Em uma visita famosa, uma equipe de investigadores de TV capturou uma gravação de áudio que dizia, "E não olhe para cima", referindo-se ao sótão. Havia uma lenda que se espalhou como fogo entre os moradores mais antigos. Falava-se de um homem chamado Elias, um médico que se mudará para a cidade há muitos anos, conhecido pela sua habilidade em curar doenças graves. Porém, havia algo estranho sobre ele. Embora muito respeitado pela população, ninguém o via fora de sua casa, e os poucos que o encontravam diziam que ele tinha um olhar vazio, frio, como se estivesse sempre em busca de algo mais. Certa noite, uma jovem chamada Sofia, cuja mãe estava gravemente doente, decidiu procurar Elias. Ela já havia tentado diversos tratamentos, mas todos falhavam. Sua mãe, em agonia, implorou para que ela fosse até o médico, pois ele era a última esperança. Sofia chegou à casa de Elias já tarde da noite.
A casa era imensa, um casarão antigo, com paredes escuras e uma atmosfera pesada. O ar estava úmido e o silêncio, opressor. Quando ela bateu à porta, Elias a recebeu de imediato, como se já soubesse de sua chegada. Seus olhos estavam mais vazios do que nunca, e seu sorriso, forçado. Você veio, minha jovem. Vamos salvar sua mãe, ele disse com uma voz suave, mas que parecia esconder algo maligno. Ele a conduziu até o interior da casa, que estava iluminado apenas por velas tremeluzentes. A sala estava cheia de frascos de vidro, instrumentos cirúrgicos e antigos livros de medicina que pareciam mais objetos de uma época esquecida. Sofia estava desconfortável, mas desesperada, então seguiu Elias até uma pequena sala no fundo da casa. Ele pediu para que ela deitasse em uma mesa de metal fria, e ela, hesitante, obedeceu. O médico então começou a preparar o que parecia ser uma solução para o tratamento. Com um olhar profundo, ele murmurou algo incompreensível e começou a administrar a substância em sua mãe. Mas conforme ele fazia isso, a luz das velas piscava ainda mais, e o ambiente se tornava cada vez mais estranho. De repente, Sofia sentiu uma dor lancinante na cabeça e perdeu os sentidos. Quando despertou, estava de volta em sua casa, mas tudo parecia errado. Sua mãe, agora aparentemente curada, estava estranha, quase imóvel, com os olhos vidrados, como se fosse uma boneca de porcelana. Ela não falava, não se movia, mas havia algo perturbador em seu olhar. Nos dias que seguiram, Sofia percebeu que a cidade estava cheia de pessoas que, como sua mãe, pareciam estar vivas, mas não eram. O médico havia, na verdade, criado um tipo de cura horrível, dele não tratava a doença, mas sim a morte. Ele estava utilizando corpos humanos para criar uma espécie de vida após a morte, onde as pessoas ficavam presas em um estado de consciência sem fim, sendo como zumbis, cheias de vida mas sem alma. Desesperada, Sofia tentou contar aos outros, mas ninguém acreditava nela. Cada vez que alguém ia à casa de Elias, voltava como um espectro, sem vida, e os habitantes da cidade, antes tão vivos, estavam todos se transformando lentamente. Sofia descobriu a verdade de forma brutal: Elias não era um médico comum, mas um homem obcecado pela morte, que descobrira uma maneira de roubar a alma das pessoas e aprisioná-las em corpos vazios, mantendo-se jovem e imortal por décadas. Em sua tentativa de salvar a mãe, Sofia se viu perdida em um pesadelo. As pessoas da cidade estavam todas sob o domínio de Elias, e não havia como escapar. Ela decidiu voltar à casa dele, armada com a verdade, para enfrentar o médico. Ao entrar na casa, encontrou Elias sentado em uma cadeira de couro velho, com um sorriso satisfeito. Você percebeu agora, não é? Ele disse com um tom frio. A morte é só o começo, Sofia. Eu posso dar a todos o que desejam, em vida eterna. Mas o que Elias não sabia era que Sofia, na sua angústia, encontrou um livro antigo escondido entre as prateleiras da casa, um grimório que descrevia a verdadeira cura. A única maneira de destruir o médico era destruir sua própria alma. Com um grito desesperado, ela realizou o feitiço, e Elias foi consumido por um fogo negro, que queimou sua carne e sua alma, reduzindo-o a cinzas. A cidade, então, voltou ao normal, mas com o tempo, Sofia percebeu algo muito mais macabro: ela nunca mais foi capaz de ver sua mãe como antes. Seus olhos continuavam vazios e sua expressão, imutável. Ela sabia que, mesmo após a morte de Elias, o mal que ele havia criado ainda estava presente, e agora, ela carregava uma parte dele dentro de si. A lenda de Elias se espalhou, mas ninguém jamais voltou à cidade. Seus segredos morreram com ele, mas os vestígios de seu trabalho horrível permaneceram nas sombras, esperando por mais almas a serem roubadas.